Uma salva de palmas aí pro Fábio. Seja bem-vindo. É Mac, né? Então, né? É fresco aí o Mac e tal. Mas se fosse Linux também ele não ia funcionar, então... Seja bem-vindo, cara. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Peço desculpa por estar no PPTzinho, é porque realmente a gente não conseguiu startar a apresentação e dele estar dessa maneira. Eu sou o Fábio Damasceno, eu trabalho na Lambda 3 e o que eu vim compartilhar, tentar compartilhar em 7 minutos aqui para você, na verdade, é sobre o Puppeteer. Não sei se vocês conhecem, mas eu quero fazer uma reflexão do uso dessa ferramenta. Tem outras, mas especificamente para testes de requisitos não funcionais no front-end. A gente mal testa front-end. E aí, requisitos não funcionais, menos ainda. Né? Então, falando em requisitos, o ideal que a gente espera que aconteça na nossa vida é que o cliente chegue para a gente falar: eu quero vender mais. Né? E aí, a partir disso, eu consigo tirar vários insights de que tipo de teste, que tipo de implementação eu vou fazer para atender aquele requisito. Né? Então, pensando no e-commerce, ele vai falar isso para você. E é isso aqui, no mundo real, o que acontece é que ele fala: então, eu quero uma nova funcionalidade, eu quero um botão que chacoalha ali na tela de compra, eu quero um novo fluxo ali do usuário e tudo mais. Isso é válido também, eu não estou desvalorizando isso. O que eu quero dizer é que isso, às vezes, inibe a gente de refletir sobre requisitos não funcionais e aí acaba culminando em não testes automatizados desses requisitos. E aí eu quero refletir um pouco do histórico com vocês. Da onde eu tirei esse insight e eu comecei a fazer para os meus clientes lá na Lambda 3. Então, se a gente voltar lá atrás no Yahoo, quando tinha aquele timão que tinha o Douglas Crockford, né, que é um monstro no JavaScript, no front-end, contribuiu muito com a linguagem, e com diversas libs, com a UI, que foi um dos primeiros frameworks SPA que surgiram aí, nos anos 2000 ainda. Esses caras já diziam que 70% dos problemas de performance da web estavam no front-end. E esse cenário ainda não mudou. A Amazon descobriu que quanto mais ela otimiza o seu front-end, lógico, isso tem um limite, tá? Mas é um requisito não funcional essa performance excelente no front-end, mais ela vende. Então, mais converte, né? Que é a linguagem do marketing. Então, a gente tem que pensar em começar a automatizar essas coisas. O Google pegou essa série de práticas anteriores que a Amazon também contribuiu, mas muito mais o Yahoo ali, o Twitter também contribui muito nessa área, e colocou tudo numa caixinha só e chamou de PWA, que são os Progressive Web Apps. Tudo que um Progressive Web App basicamente, é a soma de todas as boas práticas de front-end que a gente já fazia. Então, a gente prestar atenção de uma maneira um pouco diferente. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês com o Puppeteer. O Puppeteer, ele é uma ferramenta criada pelo Google, é uma lib Node.js, tá? Sim, ele só funciona no momento com Node.js. Se você quiser fazer uma lib para qualquer outra linguagem que você utiliza no dia a dia, é válido, tá? Mas como é para front-end, o ecossistema front-end é escrito com JS, então faz sentido ser em Node. E ele pode servir para você gerar screenshot e PDFs da página. Então, imagina que você quer gerar uma documentação instantânea. Você pega, roda um crawling, ele vai passar em todo o site e gerar essa documentação. Por exemplo, para você, com telas mesmo, tá? Para você ter um visu do que acontece no sistema. Ele pode fazer um crawling de SPA, então imagina que eu estou com um problema de performance numa tela que só tem conteúdo. E, nesse momento, eu não quero mexer isso no back-end. Ele pode gerar páginas HTML estáticas para você substituir aquela página por uma página HTML estática, o que é bem maneiro. Tá? E o foco que a gente quer chegar aqui, teste de UI. Ele é um substituto por Selenium, sim, que só funciona, obviamente, já que o Google fez, não é tão óbvio, né? Mas no Chrome. Ele usa o Chromium por baixo. E a melhor feature deles, e é o motivo que eu quis trazer aqui para vocês, alguns insights, a reflexão do uso dele, é o acesso ao Chrome DevTools. Tá, então, imagina que todos aqueles testes que a gente olha o network, e para quem foi mais deep nisso, viu o tempo de carregamento da página, esse tipo de coisa, que você possa automatizar esse teste e colocar no build. E aí, a cada build, você fazer a asserção se a página está carregando no tempo certo. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, um teste bem maneiro que eu
que eu acredito que é importante a gente fazer, é o de cobertura e bytes utilizados. Até conhecer o Puppeteer, honestamente, eu nunca tinha refletido sobre esse teste. Mas eu vi um valor imenso nele e já usei em um cliente com sucesso. Que é o seguinte, imagina que eu tenho aqui, esse é o site da Lambda 3, é o nosso, tá? Ele não está na sua melhor versão, a gente está fazendo uma nova agora. Mas, basicamente, aqui tem os posts do blog, nosso podcast, a gente tem um podcast e tudo mais. E imagina que eu quero... A ação mais importante do blog, para o meu cliente, a ação mais importante do site, para o meu cliente, que é a Lambda 3, é abrir um post do blog. Afinal, a gente quer contribuir com a comunidade, a gente quer ser conhecido na comunidade. Isso é um objetivo nosso. Então, eu posso testar o seguinte. Imagina que eu carrego essa página, starto uma gravação e clico no primeiro post e vejo se o CSS e o JS que foram baixados foram realmente utilizados. Isso é animal. Então, eu vou rodar aqui para vocês. Então, basicamente, eu estou mostrando aí no blog. Eu cliquei no post, ele vai abrir esse carinha aqui. E esse é o código. Basicamente, eu tenho lá em cima o import do Puppeteer. A partir disso, eu consigo fazer qualquer coisa. Pegar um browser, uma página em seguida, aí eu starto a gravação da cobertura de JS, faço a minha ação e a cobertura do CSS. E no final, eu só tenho um método auxiliar lá, só para eu conseguir trabalhar essas métricas, que não são métricas tão puras. Aqui eu estou rodando, peço desculpas pelo gravador ali, mas basicamente eu digitei node cobertura, que é o nome desse JS, lá em cima, e ele me deu aqui a quantidade de bytes utilizados que baixou nesse processo. Então, 38% dos bytes utilizados de JavaScript e CSS foram utilizados somente. Então, isso está querendo dizer para a gente que o usuário não precisava baixar tudo isso para fazer a ação que ele precisou fazer. E esse é um mega conceito que a gente pode somar com componentização, com React, com Angular, com qualquer tecnologia que a gente estiver utilizando no front-end, né? Para que a gente consiga maximizar um requisito não funcional, de repente, carregar a página rápido, né? Eu vou mostrar um caso real onde um cliente maximizou muito o seu faturamento através disso. E tem outro caso que a gente pode... o Google fala muito disso quando ele fala de PWA, que a gente pode utilizar o Puppeteer, que é o First Meaningful Paint, que é a primeira pintura de tela significativa. Não só pintura, mas... uma funcionalidade. Então, esse conceito é basicamente, em até 3 segundos, eu tenho que dar algo significativo para o meu usuário. Isso veio de um doutorado de um time, de um desenvolvedor específico do Google, que acabou acabou refletindo nessa técnica, tá? Então, a ideia ele mostrou, através de algumas pesquisas, de que quanto mais próximo de 3 segundos ou abaixo de 3 segundos, mais engajamento o usuário tem. E mais engajamento é o que todo mundo na internet quer. É vender mais, simplesmente, né? Ou faturar mais com o meu negócio, ou expor mais meus anúncios. É isso que a gente quer. É basicamente o requisito não funcional atendido, garantindo algo de negócio muito importante para o meu cliente. O Twitter, até anotei aqui, usa justamente essa métrica, se eu não me engano, deles é 2 segundos, chamado Time to Tweet, TTT, eles chamam, para medir se o primeiro tweet acontece em até 3 segundos, ou alguma coisa assim, eu não lembro agora exatamente o tempo deles. Então, mas eles têm a métrica. Então, a cada build, a cada deploy, passa um teste que olha se isso está acontecendo. Porque se isso não acontecer, vai impactar na receita deles, tá? E vai impactar em todos os seus clientes. Estou falando de e-commerce, sistema web, tá? Se for interno, tem o seu valor também, carregar rápido, porque o usuário vai sentir aquela boa experiência, mas não necessariamente está atrelado ao negócio. Vai depender de onde você aplicar isso, tá? E aí, basicamente, o First Meaningful Paint é mais ou menos o mesmo caminho. Então, basicamente, eu tenho uma página, só que essa está refatorada, tá? Então, eu criei um page específico, eu vou entrar nele. Eu chamo o browser ali, que seria o meu setup, e o down, que é o browser close, é muito simples, é muito, muito simples. Com Node, assim, com a Await fica bem simples. E aí, aqui está realmente a lógica, né? Eu vou até pausar ele um pouquinho aqui. Se vocês repararem, eu estou pegando uma instância do Chrome DevTools aqui, tá? Então, client igual a Await, page, target, create CDP, que é Chrome Dev Protocol, que é o protocolo do Chrome DevTools, tá? Session, eu pego essa sessão. Eu falo, eu quero olhar para performance. Sabe aquelas flags do Chromium que se ativa para ver funcionalidade que está em preview? É exatamente a mesma forma de ativar.
como para rodar headless você passa traço headless, esse tipo de coisa. Então você conversa com o Chrome como você conversaria como dev mesmo. Isso é bem interessante. Então eu falei, ó, ativa isso. E aí entra uma questão um pouco conceitual do First Meaningful Painting, que é o seguinte. First Meaningful Paint, vocês perceberam que é algo intangível. Não tem um ponto na página que o Chrome DevTools vai falar, aqui pintou a tela, o que é importante. Você sabe o que é importante. Então, ele faz, através de algumas heurísticas, né? O Google tem uma IA, se não me engano, que fica analisando vários sites e vê o que é mais ou menos um First Meaningful Paint. Você pode alterar esse parâmetro. Eu usei o mesmo parâmetro deles. Então, eu pedi as métricas. E aí eu tenho um método aqui que basicamente vê se ele é um First Meaningful Paint de acordo com o Google, tá? Eu vou disponibilizar esse código para vocês verem depois. E aí, rodando esse cara, rodei Node Index ali. Ele demora um pouquinho, mas rodou ali pra gente. Então, é interessante que esse é um teste de UI, tá, gente? Que eu estou rodando headless e tá rodando tudo por baixo dos panos. Então, você viu que mesmo um teste desse é barato a execução. E, honestamente, eu fiz esse teste, eu acho que em 20 minutos. Lógico, eu já conheço um pouco o Puppeteer, mas foi muito rápido, sabe? Por o valor que ele tem, eu acho muito rápido. Então, tá mostrando que o site da Lambda carregou, nesse momento que eu fiz o teste, em 1 segundo e 800, quase 1 e 900, aí 2 segundos aproximadamente, né? De carregamento. O que é muito bom. Ele trouxe um conteúdo importante e a gente realmente... Eu participei da otimização desse site aqui um pouquinho e a gente realmente pensou nisso. A gente fez esse teste lá. Esse teste acontece. E ele está dentro da métrica. E aí, a mensagem final que eu quero deixar para vocês, além de que essa ferramenta é excelente, é uma alternativa ao Selenium e tudo mais, é isso, tá? Porque é difícil muitas vezes a gente vender para o cliente testes, sabe? E para a gente vender melhor para ele, a gente tem que casar com esse tipo de coisa. É um pouco do que a gente viu nas outras palestras também, e foi muito legal, de otimização, de testes repetitivos, de focar no negócio. É exatamente isso. Eu estou sentindo que a gente está caminhando no mesmo sentido, que é, poxa, o AliExpress, isso está lá no PWA, o Google vende isso, tá? Mas é uma verdade, eles aumentaram 100% de venda, de conversão. Gente, imagina você chegar para a sua área cliente amanhã e falar, cara, eu tenho uma técnica no teu e-commerce para vender 100% a mais. Tudo bem, a gente não consegue garantir, mas provável que a gente consiga mais. Você mostra, olha, o AliExpress conseguiu. Cara, no mínimo, ele vai querer conversar mais sobre isso. Sabe? Ele vai entender. Aí você pega e automatiza isso. Imagina que entrou um desenvolvedor no seu time e você... e ele fez algo no front-end que não era esperado e aumentou a primeira pintura muito, assim. Passou de 2 segundos, foram 10 segundos o site está lento para carregar. Ele não vai subir nem para produção. Ou seja, não vai impedir a empresa de continuar faturando o que ela fatura. Então, é esse sentido de refletir no front-end sobre requisitos não funcionais que eu queria trazer aqui para vocês. Beleza? É isso aí.